Olá! Nessa nossa terceira aula de projeto de sistemas, nós vamos abordar os diagramas dinâmicos da UML. Tradicionalmente, no desenvolvimento de software, muitos diagramas estáticos são construídos. Diagramas estáticos são aqueles que não mudam ao longo do tempo, não consideram o tempo como um dos fatores relevantes no diagrama. Esses diagramas são muito importantes porque eles normalmente vão dar a estrutura do sistema. Exemplos desses diagramas são os casos de uso que nós já vimos e os diagramas de classes que nós vimos na última aula. Agora, importantes também são os diagramas dinâmicos. Os diagramas dinâmicos, eles são muito importantes para complementar os diagramas estáticos. Existe uma tendência muito forte a se criar diagramas estáticos em um sistema, no desenvolvimento de um sistema, mas se deixar os diagramas dinâmicos no segundo plano. Essa tendência está associada ao uso dos diagramas estáticos, muito pesado nas etapas de análise de requisitos, enfim. Do projeto é que os diagramas dinâmicos são mais comumente utilizados, mas eles são muito importantes, dado que na orientação ao objeto nós não só consideramos as conexões que existem entre os diversos objetos que vão representar um sistema, mas também na forma com que esses objetos encapsulam, escondem o comportamento dinâmico que existe por trás dele. Lembrando sempre, uma das características mais fortes de um objeto é esconder, encapsular o comportamento através de uma interface bem definida. Pois bem, esse comportamento então fica escondido dentro do objeto, mas ele é importante para quem vai implementar, para quem vai desenvolver esse objeto. Nos diagramas dinâmicos nós olhamos então essas características. Existem dois diagramas dinâmicos da maior importância. Os diagramas são o diagrama de sequência e o diagrama de estágio. O diagrama de sequência, que nós vamos ver primeiro, ele tem como principal objetivo mostrar como ocorre a interação entre um objeto, entre uma classe e os outros objetos do sistema. O diagrama de estados, ele olha para dentro de uma classe e vai olhar o ciclo de vida dos objetos daquela classe. Vamos começar então pelos diagramas de sequência. Um diagrama de sequência ele enfoca um cenário, onde um cenário é um caminho entre os fluxos de um caso de uso. Você considerando um caso de uso, esse caso de uso tem um fluxo principal e diversos fluxos alternativos, diversos fluxos de tratamento de exceção. Um diagrama de sequência vai descrever como a aplicação se comporta na medida que o usuário faz um percurso por esses fluxos. Seja simplesmente realizando o fluxo principal sem nenhuma sequência alternativa, seja realizando o fluxo principal com a ocorrência de um erro que o leve para um fluxo de exceção, não importa. O importante é que um caso de uso ele é considerado como uma coleção desses cenários. E para cada um desses cenários, nós vamos descrever diagramas de sequência. Naturalmente, se nós considerarmos que uma aplicação média tem aí cerca de 50, às vezes mais, casos de uso, e que cada caso de uso pode conter dentro dele uma coleção grande de cenários, digamos 5, 10, 15, às vezes mais cenários diferentes de uso, traçar um diagrama de sequência para cada um desses cenários é algo muito extenso, é algo muito caro em termos de desenvolvimento, gera um volume muito grande de informação que depois tem que ser mantida consistente, isso daí, enfim, gera uma série de dificuldades no processo de construção como um todo. Então, o que se costuma fazer é traçar os diagramas de sequência para os cenários principais. Se vocês lembrarem, quando nós falamos de casos de uso, nós mencionamos que os casos de uso são classificados. Em casos de uso de maior importância, casos de uso úteis e casos de uso que são interessantes, mas não são necessariamente úteis para o sistema no primeiro momento. Sendo assim, os diagramas, os casos de uso que vão determinar a arquitetura do sistema e que vão dar as diretrizes gerais sobre as quais os sistemas são construídos, esses casos de uso são geralmente aqueles para os quais nós vamos construir os diagramas de sequência. Então, deixamos de construir os diagramas de absolutamente todos os casos de uso para construir somente dos casos de uso mais representativos do sistema. Daí para diante, o projeto pode ser feito diretamente a partir do caso de uso, referenciando os diagramas de sequência que foram desenvolvidos previamente, para os outros casos de uso. Pois bem, um cenário, então, é também conhecido como uma instância do caso de uso. Vamos escolher um cenário, significa o usuário entrou lá no fluxo principal, executou os passos do fluxo principal, de repente selecionou uma alternativa que o leve para um fluxo alternativo, e aí ele concluiu o caso de uso. Esse é um exemplo no cenário. Isso é uma ocorrência do caso de uso. É o usuário utilizando um cenário completo daquele caso de uso. Naturalmente, um outro usuário pode estar
até ao mesmo tempo utilizando o sistema de uma forma diferente, utilizando o mesmo caso de uso, só que durante o processo de utilização ele provocou um erro, digamos, não preencheu um campo que seria necessário. Isso fez com que ele seguisse para um fluxo de exceção, que vai ter um comportamento próprio e que eventualmente vai fazer com que o caso de uso ou retorne para alguma situação anterior ou simplesmente se encerre nesse fluxo de exceção. Independente de um uso bem sucedido, de um uso, digamos, que tenha gerado uma exceção, gerado um erro, são cenários e devem ser considerados nos diagramas de sequência. Se nós pensarmos no caso de uso como uma árvore, que nem essa que vocês veem aí no slide ao lado, nós temos uma raiz que geralmente é o fluxo principal, por onde os atores começam a utilizar o sistema, mas de acordo com as opções, de acordo com as ações, de acordo com as seleções que esses usuários fazem, eles podem seguir os diversos caminhos. Então, se nós pensarmos um caso de uso como um conjunto de cenários, esse conjunto de cenários que vai se ramificando à medida que o usuário toma determinadas ações, escolhe determinadas opções, vai se abrindo na forma de uma árvore. E se nós olharmos, então, o caso de uso como essa árvore das diversas possibilidades de cenário, o que nós vemos como um diagrama de sequências é algo que vai mapear um caminho da raiz da árvore até uma de suas folhas. Cada um desses possíveis caminhos vai representar um cenário dentro do caso de uso e os principais desses cenários devem ser descritos, então, por diagramas de sequência. Aí no slide ao lado vocês veem mais um exemplo de um caminho determinado da raiz do caso de uso até a folha. Um exemplo de o que nós deveríamos analisar, o que caminhos deveríamos selecionar para os diagramas de sequência. Bom, os cenários eles vão tratar da linguagem do usuário, eles vão ser identificados a partir do envolvimento das pessoas e as operações que elas vão realizar no dia a dia no sistema. Assim como os casos de uso foram identificados e os casos de uso mapearam todos esses cenários, nós vamos ter que selecionar os cenários principais para uma aplicação de acordo com a relevância desse cenário. Isso é uma coisa que o usuário faz muito comumente. Esse cenário tem sua importância e deve ser documentado, deve ser mapeado nos diagramas de sequência. Se não é um cenário muito importante, um cenário muito comum, um cenário muito útil, ele pode ser deixado numa segunda linha e, eventualmente, ele pode nem ser descrito como um diagrama de sequência. O principal objetivo dos diagramas de sequência é mostrar como as classes se relacionam entre si. Nós dizemos que os diagramas dinâmicos eles são externos e internos. O diagrama externo é o diagrama de sequência, porque ele vai olhar para o conjunto de classes, a comunidade de classes que compõe a execução daquele sistema e vai ver como elas trocam mensagens entre si para realizar o papel que cada uma tem que realizar para que um cenário se cumpra. No diagrama de estados, que é o diagrama dinâmico interno, nós vamos olhar para dentro de uma classe e analisar como ela se comporta ao longo da sua existência. Vamos falar disso já já. Voltando então ao diagrama de sequência, nós devemos ter cenários primários que cobrem o fluxo principal, vão descrever como é que o usuário pode se comportar dentro do fluxo principal do caso de uso, cenários secundários que vão descrever como esse usuário se comporta à medida que ele seleciona um dos fluxos alternativos dos casos de uso, e os cenários de exceção, como eu comentei anteriormente, vão descrever o que acontece com o usuário, qual é o comportamento entre as classes quando o usuário comete um erro, pelo menos um erro, ou é enviado para algum fluxo de exceção do caso de uso. Os cenários eles são importantes para o desenvolvimento incremental. Nós não chegamos no desenvolvimento moderno de sistemas e implementamos um sistema que cobre todos os cenários, todos os casos de uso desde o início. Nós selecionamos os principais casos de uso da aplicação, implementamos um incremento, uma parte do sistema com esses casos de uso, e à medida que o desenvolvimento vai prosseguindo, nós vamos agregando cada vez mais conjuntos de casos de uso, conjuntos de cenários a esse processo como um todo. Então, assim como os cenários são implementados em etapas, o projeto do sistema também ocorre em etapas. Ou seja, a descrição dos cenários como diagramas de sequência vai ser feita à medida que os cenários vão sendo identificados para o desenvolvimento do sistema e vão sendo realizados, vão sendo projetados para esse sistema. Para um determinado incremento foram selecionados, digamos, 10 casos de uso, ok, vamos pegar e traçar os diagramas de sequência mais relevantes desses 10 casos de uso.
Se numa próxima iteração implementarmos mais 5 casos de uso, ok, vamos pegar esses 5 casos de uso e vamos relacionar também com esse diagrama de sequência, com esses diagramas de sequência. Vamos criar diagramas de sequência para esses novos 5 casos de uso. O diagrama de sequência vai, então, relacionar classes entre si com troca de mensagem. É importante nós lembrarmos que na orientação a objetos nós temos uma referência de que toda a comunicação que ocorre entre os objetos é realizada através de mensagens. A comunicação entre os objetos, ela se dá através da chamada de métodos. Um objeto conhece a identidade de um outro objeto, ele então chama um método desse outro objeto. Esse método que foi chamado, por sua vez, ele pode chamar um método de um terceiro objeto, ou até do próprio objeto. Enfim, o diagrama de sequência tenta capturar esse encadeamento de métodos ao longo do tempo. Primeiro foi chamado o método tal do objeto tal. Em seguida, esse método chamou o outro método do objeto tal. Em seguida, esse outro método chamou um outro método do outro objeto. E assim por diante. Com isso, nós conseguimos mapear num diagrama de sequência os vários objetos que participam da realização daquele cenário, da concretização daquele cenário dentro do sistema e mostrar como se dá a comunicação entre eles. Esse exemplo que eu coloquei é um exemplo muito direto. Um que chama outro, chama outro, chama outro. Eventualmente existem chamadas de retorno. Eventualmente os objetos vão trocar diversas mensagens entre si e os diagramas de sequência vão mostrar justamente essas trocas. A composição básica dos diagramas de sequência, então, é de 2 elementos. Os objetos e as mensagens ou sequências que eles trocam entre si. A representação de um objeto no diagrama de sequência é essa que vocês veem aí ao lado. Ele é um retângulo, normalmente colocado no topo do diagrama, e com o que nós chamamos de uma linha do tempo, que é essa reta pontilhada, eventualmente às vezes ela aparece como uma reta cheia, que segue em direção à base da página, ou à base do diagrama. A reta representa a passagem do tempo, e ela vai ser importante para mostrar qual é a ordem de chamada que existe entre os diversos métodos, as diversas mensagens que são trocadas no objeto. O objeto, por sua vez, ele é identificado por um texto dentro do seu retângulo. Esse texto ele pode ser de 2 tipos. Pode simplesmente conter um nome para esse objeto, como é mais comum. Ele pode conter simplesmente o nome da classe desse objeto, também é bastante comum. Ou ele pode conter um composto em que você apresenta o nome do objeto e o nome da classe. Eu falei que eram 2 tipos, na verdade são 3. O nome do objeto, o nome da classe, ou então um composto com o nome do objeto e da classe. Em que situação você usa cada um deles? O nome do objeto e o nome da classe muitas vezes são intercambiáveis, mas o uso do nome do objeto com o nome da classe, ele é importante quando ocorre de 2 objetos da mesma classe participarem de um mesmo diagrama de sequência, ou seja, trocarem mensagens entre si para realizar uma determinada função. Isso é bastante comum. E nessas situações, se você simplesmente coloca o nome da classe, você perde uma referência de quem está cumprindo cada papel. Qual dos 2 objetos está cumprindo um determinado papel nessa sequência de troca de mensagens para cumprir o tal do cenário. Portanto, é importante definir o nome do objeto junto com o nome da classe para que se saiba de onde estão vindo esses elementos e que papel cada um deles cumpre. Novamente, quando 2 objetos de uma mesma classe ocorrem no mesmo diagrama de sequência. Os diagramas de sequência, então, vão apresentar diversos objetos do mesmo tipo. De uma mesma classe, na verdade, vão representar diversos objetos. Esses objetos são todos alinhados no topo do diagrama, cada um com o seu retângulo e cada um com a sua linha de vida. Isso vai formar uma espécie de uma rede, uma sequência de linhas caindo em direção à base do diagrama, que é onde nós vamos apresentar a sequência de chamadas dos métodos entre esses objetos. Por conta disso, cada linha do tempo é independente dentro do seu objeto. A chamada de um método ela é representada por uma seta entre um objeto e o outro. A seta parte daquele objeto que está chamando o método e chega no objeto que é o dono do método. É muito comum que nos diagramas de sequência sejam representados esses enchimentos na linha de vida dos objetos, como esses que vocês veem aí no slide, ao longo da linha de vida deles. Esses enchimentos demonstram uma região em que o objeto está em execução, ou que os dados dentro daquele método, do método de um objeto, estão válidos na aplicação.
Isso daí é opcional, alguns diagramadores, o ML, suprimem isso, quer dizer, não colocam esse enchimento do objeto. Outros permitem que se coloque, enfim, não há uma necessidade, não há obrigatoriedade de se colocar isso, mas muitas vezes isso ajuda a perceber em que período do ciclo de vida daquela realização, daquela sequência, aquele objeto está vivo, aquele objeto está sendo útil, está sendo executado no sistema. Além da setinha saindo do objeto de origem para o objeto de destino, que é o dono do método, normalmente se colocam 3 informações na seta que representa a chamada para o método. A primeira informação é o nome do método que está sendo chamado. Afinal, o objeto que está sendo chamado pode conter mais de um método público, mais de um método acessível por aquele primeiro objeto que o está chamando. A segunda característica que se coloca com uma certa frequência nas chamadas de métodos nos diagramas de sequência são as condições. Uma condição ela é representada entre um par de colchetes e ela expressa uma condição na execução do sistema que deve ser verdadeira para que aquele método seja chamado. Se é colocada uma expressão ali, aquele método e aquela condição não é verdadeira, é como se o método não fosse chamado naquele contexto. Então, normalmente se coloca se o cliente está cadastrado, se existe estoque da mercadoria, se o preço é maior do que 0, coisas desse tipo, para evitar que o método seja chamado numa condição em que ele venha a falhar, numa condição em que ele venha a deixar o sistema num estado inconsistente. Uma outra situação é quando nós queremos executar aquele método por diversas vezes. E nessa situação nós usamos uma repetição. Tá? A repetição ela implica num algoritmo, num asterisco que deve ser colocado junto à chamada do método. Vocês podem perguntar, mas espera aí, será que isso daí é suficiente? O asterisco está dizendo que vai chamar várias vezes, mas ok, quantas vezes? Quantas vezes vai ser realizada essa repetição? Não é papel do diagrama de sequência representar isso. Na verdade, mesmo o asterisco e a condição, eles são poucas vezes representados no diagrama de sequência. O importante no diagrama de sequência é mostrar justamente esse mapa que existe nas chamadas dos métodos, quem chama que objeto tem que ter conhecimento de que outro para chamar determinado método, para executar determinada função. Se isso é executado uma vez, se é executado 10 vezes, se é executado 50 vezes, isso pouco importa. Um diagrama de sequência não é um fluxograma. Um fluxograma é mais preciso na forma com que ele diz como um método é executado. Normalmente, fluxogramas são utilizados para descrever como é o comportamento de um método, mas não de como os objetos entre si colaboram para que esse método, para que um cenário seja realizado. Então, esses adereços, como a gente chama, de condicionais e de repetição, eles são simplesmente para dar um detalhe a mais no diagrama de sequência, mas o diagrama de sequência não é feito para ser preciso, no sentido de executar N vezes, fazer teste de determinada condição, enfim. Quem vai dizer isso mais tarde são os fluxogramas, são as descrições da forma com que dos algoritmos dos métodos. Outra característica que aparece com uma certa frequência no diagrama de sequência são as automensagens, que é quando um objeto chama um método de si próprio. Muitos diagramas de sequência suprimem isso porque alguns autores, algumas pessoas que trabalham na área consideram o seguinte: olha, o diagrama de sequência é para mostrar como os objetos colaboram entre si, e não para mostrar as chamadas de um mesmo objeto que ele faça entre si por alguma razão. Então, nesse sentido, a automensagem é como se fosse uma parte de execução do próprio objeto, não seria mostrado no diagrama de sequência. Por outro lado, outros autores dizem que o importante também é saber quais métodos são chamados e como ocorre essa relação, essa sequência de chamados. E eles optam por usar essa setinha com o retorno, ou seja, uma seta que sai de um objeto e volta para o próprio objeto. Quando vocês virem isso no diagrama, saibam que isso é uma automensagem, é um objeto chamando um método dele mesmo. Esse aí no slide ao lado é um diagrama de sequências mais completo, mostrando aí 3 objetos num sistema, por exemplo, de um hotel. Nós temos uma estadia, que no momento que nós formos calcular o valor dessa estadia, nós precisamos calcular o valor das diversas chamadas telefônicas realizadas pelo cliente e também dos diversos pedidos de serviço que esse cliente fez.
Quando eu falo diversos, notem o asterisco ao lado do nome dos métodos de calcula preço, tanto na chamada tanto no uso da chamada telefônica quanto no pedido de serviço. Por final, para calcular o valor completo da diária, a própria estadia calcula o número de diárias que foram consumidas por aquele hóspede, digamos assim, e com base nisso ela vai realizar algum processamento para calcular o valor total da diária. Então, nota, nós não estamos descrevendo um fluxograma, um algoritmo detalhado de como se calcula a diária nesse hotel. Nós só estamos dizendo que, pela estrutura do sistema, é necessário que o objeto que representa a diária tome conhecimento da existência dos objetos que representam as chamadas telefônicas e tome conhecimento dos objetos que representam os pedidos de serviço, além dele próprio poder fazer uma chamada interna para calcular o número de diárias. Isso é importante para que o arquiteto organize esses objetos de uma forma que eles tenham referências entre si, ou seja, que ao identificar uma estadia, seja possível para o desenvolvedor identificar todas as chamadas telefônicas referentes a ela. Seja possível para o desenvolvedor identificar todos os pedidos de serviço referentes a ela. E por aí em diante. Esse é o papel do diagrama de sequência. Determinar que objetos precisam se conhecer entre si para realizarem, através das chamadas de várias mensagens, um determinado cenário do caso de uso. Durante a análise de sistemas, os diagramas de sequência normalmente são pouco utilizados. Somente são utilizados quando existe uma ou outra operação mais complexa que o analista queira ressaltar como ele imaginou a dinâmica, como ocorre a dinâmica daquela execução ali. A maior parte dos diagramas de sequência são construídos durante o projeto, quando nós incluímos os detalhes computacionais na aplicação e vamos aí mostrar a relação que existe não somente entre os objetos do domínio para realizarem um determinado cenário, mas também como os objetos e as classes que representam janelas, bancos de dados e, enfim, todas as características computacionais do ambiente vão se relacionar entre si e junto com os objetos do domínio para realizar esse cenário. Então, nós partimos de alguma coisa que veio lá da análise, um diagrama de classes que veio da análise, criamos um diagrama de classes mais completo com janelas e objetos responsáveis pelo armazenamento e recuperação dos dados. E aí, usamos os diagramas de sequência para saber como se caminha, como se realiza um determinado caso de uso, considerando não somente os objetos do domínio, mas todos esses detalhes de interação com o usuário, de armazenamento de dados e por aí em diante. Existe uma alternativa ao diagrama de sequência, que é o chamado diagrama de colaboração. Ele mantém rigorosamente a mesma informação que o diagrama de sequência. Ele só muda a forma com que ele é apresentado. Sempre houve uma crítica com relação aos diagramas de sequência pelo espaço que eles ocupam. Ele é um diagrama verticalizado. Quanto mais mensagens nós temos, mais o diagrama cresce na vertical. E muitas vezes você quer um diagrama que caiba numa página, para ficar legível, para ser fácil de entender. Pois bem, se os diagramas de sequência muito grandes não cabem numa página, o ideal era organizar esses diagramas de sequência de uma forma em que as linhas de vida não ficassem crescendo em direção à base do diagrama. Daí que surgiram os diagramas de colaboração. Eles também representam os objetos como retângulos, só que ao invés de representar as mensagens que esses objetos trocam entre si dentro da linha de vida, eles representam essas mensagens como setas entre esses objetos e numeram essas setas para definir a ordem. Então, por exemplo, no diagrama ao lado, nós temos exatamente o mesmo diagrama que foi utilizado lá naquela versão do diagrama de sequência, mas nós estamos representando como um diagrama de colaboração. Nota que os três objetos continuam permanecendo no diagrama, mas como eles não têm linha de tempo, eles não precisam estar representados no topo da página. Você pode posicionar em qualquer local da página. E nota também as linhas conectando esses diagramas que representam que um diagrama depende do outro. E as setas passando por essas linhas representando as chamadas dos métodos com seus respectivos números. Então nós temos primeiro a chamada do método calcula-preço que ocorre da estadia para a chamada telefônica. Em seguida, nós temos a chamada do método calcula-preço que ocorre da estadia novamente para o pedido do serviço. E finalmente, com o número 3, quase no topo do slide, vocês veem aí uma auto-chamada, uma auto-mensagem do diagrama do objeto estadia para o próprio objeto estadia, representando o cálculo das diárias referentes a essa estadia do hóspede. Falamos então do diagrama de sequência,
Novamente ressaltando que ele vai olhar para um conjunto de objetos, conjunto de classes, e as mensagens que esses objetos trocam entre si para chegar para concluir as suas tarefas. Bom, o outro tipo de diagrama é o diagrama de estados, que vai representar o ciclo de vida dentro de um objeto. Por quais estados passa um determinado objeto quando ele é utilizado, quando ele é aplicado em uma determinada aplicação. Quando é utilizado em uma determinada aplicação. Os diagramas de estado eles vão, então, modelar a estrutura interna de uma classe. Quais são os estados relevantes pelos quais uma classe passa ao longo do seu ciclo de vida? Quando nós pensamos em estados, temos que olhar para algumas classes, principalmente aquelas que vão ser relacionadas aos serviços do sistema, e identificar realmente as fases que elas passam desde o momento que elas surgem no sistema até o momento que elas deixam de ser úteis para esse sistema. Pensa numa venda. Uma venda, se ela for uma venda trivial, ela é uma venda à vista e de pronta entrega. Então ela entra no sistema, se a loja só faz vendas desse tipo, tudo que ela tem que controlar é o registro dessa informação e pronto. Ela já, no momento que ela lançou uma venda lá, ela já registrou a venda, já recebeu o dinheiro para aquela venda, ela já entregou o produto. Ela não tem que fazer nenhum tipo de controle sobre os pagamentos por aquela venda, os recebimentos que ela vai ter por aquelas vendas. Ela não vai ter que fazer nenhum tipo de controle sobre a entrega ou as diversas entregas que ela possa ter que fazer por aquela venda. A venda é muito simples, à vista, pronta entrega. Esse é o típico exemplo de objeto que não tem estados. Ela nasce no sistema e já chega no sistema num estado definitivo. Agora, se nós pensarmos numa venda pouco mais complicada, uma venda que é feita a prazo, uma venda que a entrega vai ser feita em diversas partes e numa data posterior à data da própria venda, aí já existe uma necessidade do sistema manter um controle sobre o ciclo de vida dessa venda. Como assim o ciclo de vida? Veja bem, a venda ela nasce sem ser paga e sem ter entregue seu produto. Então ela nasce como alguma coisa que está, digamos, no estado aberto. À medida que o usuário, que o comprador vai pagando, a venda vai passar, depois que ele concluir todos os pagamentos, para um estado de pago. Ela está paga, está feita, está realizada. Depois que a loja for fazendo as entregas dos produtos, ela vai passar para um estado de entregue. Até que em um determinado momento ela também vai sumir do sistema, vai ficar registrada lá no sistema e não vai mais evoluir a partir desses estados. Uma outra situação é quando o comprador foi lá e pediu para cancelar a venda. Então ela mudou para um estado de cancelada. Nota que entre esses diferentes estados devem haver preocupações diferentes do sistema. Quando a venda está lá em aberto, o sistema tem que controlar os pagamentos que devem ser feitos pelo comprador a respeito daquela venda. Se uma venda for cancelada enquanto ela ainda não for paga completamente, o sistema tem que cancelar os pagamentos que ainda estão em aberto e, eventualmente, cancelar também os pagamentos que já foram realizados. Se uma venda for cancelada no momento que ela não foi ainda entregue, tudo bem. Se ela foi cancelada no momento que foi a posterior da entrega, o sistema tem que registrar a necessidade de recuperar o produto. Enfim, quando você tem um objeto que tem um ciclo de vida, que tem uma evolução dentro do sistema, e isso normalmente acontece com os objetos que representam os serviços do sistema, o sistema vai tomar diferentes decisões de acordo com o momento do momento em que esse objeto está. A cada um desses momentos nós chamamos de estado. E os diagramas de estado eles vão tentar capturar esse comportamento dinâmico. A classe, o objeto, se comporta de maneira diferente, ou o sistema se comporta de maneira diferente em relação àquele objeto, de acordo com o estado que ele se encontra. E ele se encontra num determinado estado por conta de ações que foram feitas sobre ele, ainda no contexto do sistema, em momentos anteriores. É isso que o diagrama de estados vai tentar capturar. Como o objeto nasce e como ele deixa de ser alterado dentro do sistema. E ao longo, entre essas duas etapas, o que acontece, o que pode acontecer com ele. Eles são utilizados para modelar classes com estados relevantes. Como eu falei, existem muitas classes no sistema, principalmente aquelas classes mais passivas, mais estáticas, que foram trabalhadas nos cadastros. Em geral, essas classes não têm estados relevantes.
Existem, por exemplo, exceções. Se você pegar, por exemplo, um cadastro de funcionários, os dados de um funcionário, tipicamente são informações estáticas no sistema. Mas em algumas situações, esses funcionários vão ter estados que são relevantes. Se um funcionário, por exemplo, está de férias numa determinada situação, isso é um estado importante para ele. Por quê? Porque eu não posso atribuir trabalho para um usuário que está de férias. Se o usuário retorna de férias, ele sai daquele estado em que ele estava de férias e volta para um estado em que ele já está trabalhando. Nesse estado em que ele está trabalhando, aí sim eu posso atribuir trabalho para ele. Nota então que, embora seja uma informação estática, ela também tem características que vão fazer com que o sistema se comporte de uma maneira quando ela está num determinado estado e se comporte de uma outra maneira quando ela está num outro estado. As informações que representam os serviços do sistema, que são no dia a dia do uso do sistema, essas têm uma tendência maior a ter estados relevantes, e o sistema tem que se preocupar em verificar o estado em que elas se encontram antes de executar determinadas tarefas ou para executar determinadas tarefas. É nessas classes que tem essa dinâmica, que tem esses estados e que tem que se preocupar. O sistema tem que se preocupar em se comportar de maneira diferente, de acordo com o estado dessas classes. É para elas que nós vamos descrever diagramas de estados. Cada uma delas vai ganhar o seu próprio diagrama de estados. E o diagrama de estados é uma ferramenta da UML que não foi criada pela UML. Na verdade, o diagrama de estados é um dos tipos de diagrama mais utilizados na engenharia de software. Se nós olharmos no passado, outros paradigmas, como a análise estruturada moderna, a própria análise essencial, já usavam diagramas de estado, justamente porque esse comportamento dinâmico da classe e a percepção de que o sistema tem que se comportar de maneira diferente, de acordo com o estado das classes que ele está manipulando, já é uma coisa antiga, já se havia percebido essa necessidade antes. Os 4 componentes principais no diagrama de estados são os estados, como era de se esperar, as transições que ocorrem entre esses estados e 2 estados especiais, que são o estado inicial e o estado final do diagrama. Um estado representa uma condição em que o objeto se encontra durante a existência desse objeto no sistema. Tá? Ele vai mudar ao longo do tempo, o diagrama de estados tem como principal objetivo capturar a ordem em que essas mudanças podem acontecer, e ele é definido normalmente pelo que se chama de configuração do objeto, que é o conjunto de valores dos seus atributos. De acordo com o estado em que o objeto se encontra, ele pode sofrer diferentes eventos, diferentes ações do sistema. A transição, então, ela representa a mudança de estado. Se o objeto está em um determinado estado, ele pode não ficar naquele estado por toda a existência dele no sistema. Aliás, se ele tem estados relevantes, é justamente relevante para esse sistema, isso significa que em algum momento ele vai sair de um estado e vai para o outro. É a transição que faz isso. A transição normalmente ela é representada como uma seta entre 2 estados. Ela aponta do estado de origem para o estado final. E ela normalmente é ativada por uma ação, que pode ser ativada automaticamente pelo usuário, pelo sistema, ou que pode ser ativada por uma ação externa, vinda do usuário ou vindo de algum tipo de ator que interage com esse sistema. As transições, teoricamente, elas são executadas em tempo zero e elas nunca podem ser interrompidas. Ou seja, o elemento, o objeto, ele nunca pode ficar num estado intermediário entre um estado e outro. Ele sempre faz a transição completa ou ele não faz a transição. A representação em UML dos diagramas de estados é bastante simples. Como eu já comentei, existem diagramas de estados já são utilizados há muito tempo na engenharia de software. Diversos paradigmas diferentes já utilizaram diagramas de estados e até outras áreas da ciência da computação já usam diagramas de estados para outros fins. Na UML se decidiu por uma notação bastante simples, em que o estado é representado por um retângulo com bordas arredondadas, o nome do estado é colocado no meio, e as transições entre os estados são representadas por setas, ligando o estado de origem ao estado de destino. Nesse diagrama que vocês têm aí ao lado, tem um diagrama de estados parcial, ele não é um diagrama completo, mas está representando, por exemplo, a transição de um elemento que estava parado para um estado de andando. Poderia estar representando, por exemplo, um carro, e essa transição entre esses estados poderia estar sendo ativada pela ação de acelerar. Os 2 elementos que complementariam esse diagrama de estado são o estado inicial e o estado final.
O estado inicial ele é uma representação especial de um estado que indica que um elemento, o objeto que está sendo trabalhado aqui, ele nasce sempre no estado inicial. Sempre que nós criamos um objeto no sistema, ele aparece nesse sistema, nesse estado inicial. E dali ele vai ter alguma transição para algum dos estados do sistema. Pode ser para um único estado do sistema, pode ser para vários outros estados do sistema. Naturalmente ele vai estar em um estado do sistema só, num determinado instante de tempo. Mas quando eu tenho várias transições saindo de um estado para outro, significa que o objeto pode passar de um estado para qualquer um daqueles outros, mas ele vai ter que escolher um daqueles para fazer essa transição. O segundo elemento que está faltando é o estado final, que é representado por essas duas bolas concêntricas, uma preta no centro e uma clara em torno. Também conhecido aí como olho de boi, né? Você tem como se fosse um olho, um desenho de um olho redondo. Esse estado final significa que quando o objeto atinge esse estado final, ele não mais pode trocar de estado. Ou seja, ele chegou na fase do sistema, no estado do sistema, em que ele não pode mais sofrer qualquer tipo de alteração relevante do ponto de vista de estado. Ou seja, ele pode até ter alguns de seus atributos alterados, mas esses atributos que foram alterados não vão provocar mudanças substanciais na forma com que o sistema se comporta com relação àquele objeto ou nas ações que o sistema pode fazer sobre ele ou que o objeto pode fazer sobre o sistema a partir daquele momento. A transição está sempre, então, associada entre dois estados. E ela pode apresentar três informações ao longo da seta. A primeira informação é o evento. Que evento, geralmente externo, fez com que ocorresse essa mudança de estado? Então, por exemplo, se nós pensarmos novamente no caso da venda, o pagamento de uma fatura poderia representar um estado, a mudança de estado da venda que estava totalmente em aberto para parcialmente paga. Outra informação que pode ser representada na transição é uma condição mediante a qual essa transição de estados ocorre. Assim como no diagrama de sequências, que nós poderíamos usar esse recurso de condição, no diagrama de estados, ela é até um pouco mais usada do que no diagrama de sequência, mas não é utilizada com tanta frequência. A informação que é utilizada com maior frequência no diagrama de sequência é a ação. Essa terceira informação que está na seta aí ao lado representa a ação que é executada pelo sistema para que ocorra essa transição do estado inicial para o estado final. Perdão, não do estado inicial ao estado final, como eu havia falado antes, mas de um estado para outro estado. Em algumas situações, a UML permite que os estados também estejam associados a determinadas ações. Tá? Existem, nesse caso, dois tipos de ação, as ações de entrada e as ações de saída. Uma ação de entrada indica uma ação, uma operação que é realizada sempre que o objeto chega naquele estado. Então, é como se toda vez que ocorresse uma transição de entrada naquele estado, aquela ação fosse automaticamente executada para aquele objeto. O outro lado é a ação de saída, que sempre que um objeto estiver mudando para algum outro estado, aquela operação de saída é automaticamente executada dentro daquele estado do objeto. Quando existem operações de entrada e saída num determinado objeto, aquela caixinha que representa o objeto, o retângulo com bordas arredondadas, que representa o estado daquele objeto, ele sofre um corte e na parte de baixo desse retângulo com bordas arredondadas são listadas as ações de entrada e as ações de saída. Um objeto, no caso, pode ter várias ações de entrada e várias ações de saída para um mesmo estado. Havendo várias, todas são executadas. E, a princípio, não importa a ordem, não deve importar a ordem dessa execução. Como é que se descobrem estados de um objeto? Isso é muito comum, como eu comentei com vocês, que os serviços de sistema tenham esses diversos estados. Isso vem da presença de outras operações nos serviços de sistema. Nos cadastros, nós vimos que as informações normalmente sofrem operações de entrada, de edição, de remoção e de consulta. São as 4 operações básicas que qualquer cadastro oferece. Nos serviços de sistema, nós temos geralmente essas mesmas 4 operações e algumas operações que ocorrem além delas no ciclo de vida do objeto.
Essas operações, como no caso da venda, que pode sofrer pagamentos depois que ela foi registrada no sistema, que pode registrar também as entregas dos seus produtos depois que ela foi registrada no sistema, são exemplos de operações que vão fazer com que esse objeto mude de estado ao longo do ciclo de vida. Sendo assim, nós devemos capturar por essas várias operações quais são os diferentes estados em que esse objeto pode se encontrar, representar esses estados, representar as transições entre eles e colocar como nome dessas transições essas ações, essas operações que fazem com que ele mude de estado. A segunda situação são as características de uma classe que influenciam no comportamento de outra. Foi o caso que eu citei para vocês do funcionário, que pode estar de férias e com isso não deve ser possível atribuir trabalho para ele. Se o funcionário está de férias, isso é uma característica dele, embora ele não seja um serviço do sistema, em geral, é uma característica dele, mas que vai dizer se uma outra classe, uma outra parte do sistema vai poder ou não ter um determinado comportamento, que é o atribuído trabalho para ele. Essas são as duas situações em que uma classe pode ter diferentes estados e que vai ter diagramas de estado para ela. Além das classes que são representadas pelos serviços dos sistemas, nós temos, em outras classes, em geral aí as classes de cadastro, a possibilidade de que elas tenham mais do que as 4 operações. Nesse caso, elas também vão ter que ter diagrama de estados para si. E, finalmente, de acordo com as restrições das operações, pode ser que uma operação precise consultar os dados de uma classe para saber se ela pode ou não ser executada num determinado momento. Isso também é motivo para que essa classe, que vai determinar se aquela operação pode ser executada ou não, tenha também o seu próprio diagrama de estados. Nesse caso, é comum que mesmo classes que não sejam serviços do sistema também tenham seus próprios diagramas. Pois bem, nessa aula nós encerramos então a parte de projeto dos sistemas. Com isso também concluímos a segunda grande etapa do processo de desenvolvimento de software. Na próxima aula nós vamos falar sobre codificação. Como essas características que foram levantadas no projeto do sistema se transformam em alguma coisa que possa ser preparada e executada pelo usuário final para que ele possa utilizar o sistema. Vamos falar então de regras de construção de programas, focalizando aí principalmente nos programas de larga escala e na organização que esses programas precisam ter para que uma equipe consiga trabalhar em torno deles. Até lá.